Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que você faça uma extraordinária noite. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Estamos aqui para mais um dia do devocional, com muita alegria, com muito amor, na qual Deus já estava falando no meu coração um pouquinho antes de entrar aqui. E a música que ele passou, né, que foi a música que a gente tocou aqui antes, o YouTube corta, então eu não coloquei no gravado. Mas é Amar Como Você Me Ama. E essa música ela é muito forte, né? Porque fala, um pedaço dela, que a gente quer ser as mãos dele aqui na terra e quer ser os pés dele aqui na terra. E que isso é o mínimo. E eu fico pensando o quanto a gente vive sem entender quem somos, ou até mesmo perdidos, porque a gente desconecta da nossa própria identidade. Mas nesse momento eu quero te convidar a orar comigo. Não me deixa aqui orando sozinho. Eu quero que você abra a sua boca mesmo e comece a louvar, e comece a pedir, e comece a falar. Porque eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece o seu coração. Então eu queria que você se permitisse mesmo a orar, a clamar, a apresentar para Ele aquilo que você pediu como resposta. Eu queria que nesse momento você contasse as suas aflições, que você contasse sobre o seu momento, que você falasse mesmo aquilo que você não se sente digno, não se sente pronta. Porque não é sobre a gente ou sobre cada pessoa que está aqui, mas é sobre todos nós. Então, eu queria que você fosse sincero ao falar. Porque quanto mais sincero, mais a gente vai criar uma intimidade. Quanto mais intimidade, vai ser mais fácil da gente rasgar o nosso coração para ele. Vai ser mais fácil dele trabalhar em nós aquilo que é necessário para que haja a transformação em nós, para que haja a mudança, para que ele consiga cumprir a promessa dele através de nós e em nós. E aí eu quero que, além disso, você já pede o discernimento e o entendimento, porque grandes coisas ele quer fazer através de nós. Mas para isso a gente precisa ser sincero, ser verdadeiro. Então eu te convido a apresentar tudo para ele nesse momento. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos para poder falar com o Senhor agora. É abrir verdadeiramente o nosso coração, é rasgar mesmo o nosso coração na tua presença, pedindo ao Pai pela tua presença, pedindo ao Pai por resposta, pedindo que o Senhor traga o renovo para a nossa alma, calma, ó Pai, para o nosso coração e respostas, ó Deus. Clareza de tudo aquilo. Existem muitas pessoas ansiando para saber qual é o propósito, o que fazer, como fazer, ou até mesmo às vezes não se sente pronto, ou se sente incapaz, ou não sabe nem como expandir. Mas o Senhor tem todas as respostas. E é por isso que nesse momento a gente se entrega totalmente, verdadeiramente para o Senhor. E na tua palavra fala, Pai, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor faz presente. E fala também que o Senhor sempre responde a oração de um justo, Pai. Então, que nesse momento o Senhor já possa começar a responder a nossa oração, preparar o nosso coração, ó Pai, para receber a tua palavra, e que eu me esvazie de mim mesma, e que o Senhor possa me encher, ó Pai, e que eu possa ser mão, braço, ouvido, boca do Senhor aqui na terra, ó Pai. Eu quero literalmente, ó Pai, ser um instrumento do Senhor aqui na terra. Então, nessa noite, que o Senhor possa derramar uma unção dobrada sobre mim, para que eu possa derramar, ó Pai, para cada uma dessas pessoas que o Senhor escolheu que estivesse aqui presente. Existe uma rotatividade, mas existe uma escolha. E o Senhor escolhe os seus. Então eu peço para que o Senhor, nesse momento, já vai abrindo todo o coração para que eles possam entender a mensagem que o Senhor preparou. Para que isso possa ser uma sementinha caindo num solo fértil, ó Pai, e que essa semente gere bons frutos, e que desses frutos, ó Pai, gerem outras sementes e possam florescer e reacender outros corações. Para cumprir, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para a gente. Abençoe aqueles que ainda não entraram. Abençoa também, ó Pai, aqueles que assistem no gravado. Que o Senhor possa visitar a casa, Pai, guardar os seus. Que o Senhor possa visitar os sonhos mais ocultos do coração. Ou aqueles sonhos, ó Deus, que nós já esquecemos e até paramos de orar. Mas o Senhor nunca se esquece de uma oração que nós fizemos. Assim como o Senhor já cumpriu vários sonhos meus que eu já tinha até mesmo me esquecido da minha oração, o Senhor vai fazer na vida de cada um de nós. Então prepara, Pai, abre os nossos ouvidos,
abra o nosso coração, abra a nossa visão, nos dando discernimento, clareza, entendimento, ó Pai, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor quer que venhamos a fazer. Que o Senhor guarda a nossa vida, que o Senhor guarda a nossa casa, e que nesse momento não deixe que nenhuma distração venha nos impedir de nos entregar totalmente, tão somente para o Senhor. Nos dê o foco, ó Pai, nos dê a visão, nos dê aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Entrega, ó Pai, entrega, derrama, restaura, fala, que teu Espírito Santo visita cada vida, Senhor. Trazendo a resposta, trazendo a provisão e trazendo um milagre. Restaura famílias, ó Pai. Restaura propósitos, identidade. Mostra, ó Pai, que através de nós o Senhor tem grandes planos. Mostra que através de nós o Senhor fará infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos e do que podemos sentir. Eu só peço para que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio. E que os teus anjos comecem a guerrear as nossas guerras, ó Pai, que toda ação do maligno já caia por terra. Eu já coloco nas tuas mãos o nosso encontro do dia 25, já coloco nas tuas mãos, ó Pai, o lugar que o Senhor vai precisar prover, ó Pai, devido ao tempo de chuva. Já coloco nas tuas mãos todo e qualquer recurso que nós vamos precisar, Senhor. Porque eu te entrego no teu altar, porque é um projeto que nasceu do teu coração. Que o Senhor já escolhe cada pessoa que vai se assentar àquela mesa, ó Pai, para que o Senhor venha trazer essa palavra. Que esse encontro, ó Pai, seja um encontro de renovo. E seja um encontro, ó Pai, que o Senhor marcou para cada uma daquelas vidas que estão tomando a decisão de aceitar o chamado e se assentar à mesa. Eu já peço para que o Senhor visite a família e o coração da minha equipe, Senhor. Que os teus anjos já estejam lá guerreando ao nosso favor, ó Pai. Eu já te peço, Senhor, que o Senhor guarde esse dia no teu coração. E que esse dia seja usado, ó Pai, para que seu nome venha a ser glorificado. E, Pai, eu coloco também o acampamento de Fincamp na sua mão, Senhor. Peço para que o Senhor vá escolhendo cada um dos jovens que estarão ali presente, cada pessoa que vai ministrar, seja um louvor, seja uma oração, seja uma adoração, seja um devocional, seja uma palavra, seja um culto, seja o que for, cada dinâmica, o que for feito ali, ó Pai, até os momentos de lazer, sejam completamente conduzidos pelo Senhor. E que o Senhor, assim como o Senhor proveu o lugar para a gente que nós não estávamos conseguindo, os teus anjos já venham guerreando ao nosso favor, ó Pai, para escolher cada jovem que vai estar ali presente. Cada pessoa que vai tomar a decisão de passar esses dias ali, ó Pai, presente. Que o Senhor possa estar na frente da nossa guerra, porque, Pai, com a força do nosso braço nós não somos nada. Se tirar o Senhor, nós não somos nada. Então, que o Senhor possa tomar a frente e estar à frente disso e nos guiar conforme o teu querer e a tua vontade. Eu te entrego tudo, Pai, e peço para que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor quer que venha a ser feito através de nós e em nós. Prepara, papai, e fala ao nosso coração, a começar do meu. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O tema de hoje, ele é um tema, assim, que dá para trazer várias coisas, gente. Inúmeras, inclusive. Mas eu continuo falando de identidade e propósito. Vou colocar aqui minha colinha. Se ficar ruim a imagem, vocês me avisam, tá? Mas é só para eu poder não me perder, às vezes, senão eu falo mais que tudo. E aí vai continuar sendo uma identidade e propósito, mas, no caso, a identidade antes do propósito, sabe? E é para a gente começar a perceber quem somos quando ninguém está nos aplaudindo. Eu queria que você pensasse, quando você está no seu secreto, quem é você? Porque é muito fácil a gente fingir ser quem não somos, como estamos na presença de outras pessoas. É muito fácil a gente fingir que a gente é forte na frente de várias outras pessoas. Quem é meu cliente sabe que eu rasgo. Se eu tiver péssima, eu vou pedir até para remarcar. Porque eu vou virar e falar assim, hoje eu não tenho condições. Porque muitas das vezes a pessoa pensa assim, ah, mas é terapeuta. Não, gente, eu sou ser humano. Ah, mas é líder. Ah, mas eu sou ser humano. Ah, mas está na igreja, mas eu sou ser humano. Ah, mas está à frente de muitas coisas, mas eu sou ser humano. Eu sofro ataques, eu tenho TPM, eu choro.
Então, eu gosto de ser sincero. O que eu sou dentro da minha casa, eu sou na frente de qualquer pessoa. O que eu sou como terapeuta, eu sou na frente de qualquer pessoa. O que eu sou quando eu estou fazendo um devocional, eu sou como qualquer outra pessoa. Por isso que eu sempre peço para que Deus conduza e que a resposta venha ser para o meu coração, antes de que venha ser para os seus. Porque a primeira pessoa que precisa aprender e crescer sou eu. Não é nem sobre vocês. Só que a gente vem de um tempo, gente, onde que muitos estão confundindo o chamado com palco. E palco que eu falo não é púlpito, que existem pessoas que foram chamadas para o palco mesmo. O Melk, por exemplo, é um desses, gente. O Melk, ele é um menino de ouro, assim, que está ali na liderança do Difflin, na frente do louvor, e o chamado dele é no palco. Mas não é chamado com palco. Apesar de ser no palco, não é o palco. E aí é o serviço, ou servir, o ato de servir com visibilidade e propósito com reconhecimento. Muitas das pessoas acham que não estão tendo propósito na vida porque não estão tendo reconhecimento que deveria. Mas o propósito não tem nada a ver com reconhecimento. São poucas as vezes com que nós vamos ver pessoas se movimentando em ministérios, nas igrejas, nas redes sociais, nos projetos, se movimentando com uma realização pessoal. Eu já falei com vocês inúmeras vezes, quando eu comecei esse projeto, eu não comecei com a alegria que eu ministro hoje. Era 6 horas da manhã, eu sentada na minha cama, porque eu estava morta, cansada, e ali eu respirava, dava um sorriso e falava, Deus, agora está nas tuas mãos. Mas eu não tinha realização pessoal nenhuma. Quando eu terminava o devocional, eu chorava, e eu falava assim, eu estou pregando o que eu não estou vivendo, eu estou pregando o que eu não estou colhendo, eu vou parar, eu vou abandonar, eu vou deixar para lá. E toda vez que eu ia desistir, Deus falava assim, suporta só mais um pouquinho. E esse suporta só mais um pouquinho durou 2 anos. O pouquinho de Deus para mim foram 2 anos. Só que o que acontece? A gente confunde mesmo, e eu confundia também, com a validação externa, ou até mesmo a nossa interna, ou a necessidade de ser visto. Por quê? O projeto não crescia, eram as mesmas pessoas. E aí eu começava, não, será que eu tô colhendo mesmo? Nossa, só tá tendo mais luta, nossa, só tá tendo mais dificuldade, nossa, mas. E eu custei a entender que ali não era um crescimento. Aquilo ali era para ser plantado uma sementinha em quem precisava ouvir. E muitas das vezes eu ainda falei, mas poderia estar escutando o Thiago Brunet, poderia estar escutando quantos outros que dava devocional mais ou menos no mesmo horário que o meu. Mas na verdade aquelas pessoas não estavam conectadas com aquelas outras pessoas grandes, elas estavam conectadas a mim. Imagina se eu tivesse desistido. Quantas pessoas naquela época teriam caído? Então, o reino de Deus, ele não funciona com a lógica de aplausos. Ele vai funcionar pela lógica da obediência. Porque quando eu falava assim, não aguento mais, ele me pedia só mais um pouquinho, eu ia lá e obedecia, apesar de ser muito teimosa. E Paulo, ele nos ensina isso com muita verdade quando ele diz em 2 Coríntios 6:8, servimos quer pessoas nos honrem, quer nos desprezam, quer nos difamem, quer nos elogiem. E ali, gente, eu não tinha um testemunho sequer para eu poder continuar. Era só silêncio absoluto. Não tinha ninguém para chegar e falar comigo, Lívia, mas é isso. Não tinha. No nosso último devocional, na quarta-feira, na sexta-feira eu atendi uma cliente que ela pegou e me contou 2 testemunhos. Um do meu trabalho como terapeuta, que com 2 sessões mudou muita coisa na vida dela. E o outro que quando antes dela entrar no devocional, ela estava em prantos ali, com o coração muito, muito amargurado, muito chateado, porque ela tinha afastado de uma amizade de anos e ela estava carregando um sentimento de culpa. E que o devocional foi a resposta para o coração dela. Imagina se eu não tivesse escutado o meu chamado. Imagina se eu tivesse preocupado com as pessoas me honrando ou com as pessoas me elogiando por aí. Quando eu comecei, não tinha. Quantas vezes você deixou de fazer as coisas porque você achou que não estava
não estava fluindo. Só que se você plantar uma sementinha, isso quem já foi no Reacende a Chama ou no Empreender, você já recebeu isso. Uma sementinha de feijão, e se você plantar uma sementinha de girassol, elas não vão nascer no mesmo tempo. E você vai ter que cuidar para que ela venha brotar. Só que quando Paulo nos ensina isso, em Coríntios, tem uma chave poderosa sobre identidade. Por quê? Porque quem sabe o que é não vai mudar a postura conforme a opinião das outras pessoas. Quando eu comecei a enxergar quem era eu, e eu comecei a uma busca incessante para entender quem eu era, porque eu vivi muitos anos fora da minha própria identidade, eu comecei a parar de me preocupar com a opinião do outro. Hoje eu até fiz terapia, e minha terapeuta tá assim, mas como que você tá em relação... Tô nem aí. Ah, mas e... Tô nem aí. Gente, mas tá leve, tô leve. Porque eu não tô preocupando mais com a opinião alheia. Eu sei quem eu sou, eu tenho certeza de quem eu tenho certeza que Deus está me chamando para novas coisas. E o que eu preciso fazer? Mudar. E o que as pessoas vão pensar? Não sei, nem me importa. Porque é muito mais importante o que Deus pensa de mim do que o próximo. Mas, Lívia, até você tentando acertar, você vai errar, vou. Mas Deus conhece meu coração. E se o outro quiser me julgar, ele vai me julgar. Mas daqui a 3 meses ele nem vai lembrar do que aconteceu do meu erro. Vai se acontecesse outras coisas e outras coisas e outras coisas. Então, eu tô em paz. Por quê? Porque eu comecei a saber quem eu sou. Então, antes mesmo do propósito, a gente precisa entender quem somos. Porque a identidade, gente, não vai depender de como somos tratados. Ela vai depender de quem somos. E Paulo, ele era honrado em alguns lugares, mas ele era muito rejeitado em outros lugares. Ele era elogiado por alguns, mas difamados pela maioria. Mas sabe qual era o segredo? Ele não ajustou o comportamento dele em nenhum dos ambientes. E o mais legal é que essa semana eu até estava mandando mensagem para Simone para a gente ajustar o nosso encontro de domingo. E aí eu falei com ela assim, Simone, esses dias Deus me revelou uma coisa, o quanto eu me moldava para caber em cada ambiente. E o quanto depois que ele me trouxe para casa, por um tempo com ele no secreto, que o tanto que eu comecei a me enxergar mais, ao invés de me moldar para caber nos lugares. Porque hoje eu estou preocupado comigo. Ou seja, a sua identidade, gente, a identidade de Paulo e a minha identidade, a sua identidade, não vem de um reconhecimento humano, mas da convicção de quem somos em Deus. Mas, Lívia, eu nem sei quem eu sou em Deus. Pois é. Por isso que a gente precisa trabalhar seu coração. Porque quando a gente não sabe quem a gente é, a gente começa a buscar aprovação, a gente começa a buscar validação, a gente começa a competir, querendo espaço, porque a gente acha que a gente não está sendo vista, não está sendo visto. A gente começa a nos frustrar com muita facilidade. E aí, quando a gente abandona o serviço, é quando a gente não é reconhecido. A gente quer parar, igual eu queria parar de qualquer jeito o devocional quando eu comecei lá atrás. Por quê? Porque eu não estava sendo visto, estava sendo reconhecido, ninguém nem sequer me agradecia. Às vezes tinha um, mas, gente, quando é de Deus mesmo, porque nenhuma vez, eu já dei aula sozinha e tive que enviar para as pessoas as coisas gravadas. Mas o devocional eu nunca fiz sozinha. Teve um mês, que foi acho que o mês de agosto, eu não me lembro, que eu dei devocional de segunda a segunda, todos os dias. E é claro que tem dias que eu não vou conseguir cumprir com o horário, né? A gente é ser humano, a agenda não vai seguir ali exatamente como a gente quer. Teve um dia que eu tive que fazer devocional 11 horas da manhã, entrou gente. Teve um dia que eu fiz meio-dia, entrou gente. Teve um dia que eu fiz 3 horas da tarde, entrou gente. Eu nunca fiz um devocional sozinho. Nunca. Na minha vida eu fiz um devocional sozinho. Porque ele sabia que eu ia desanimar. E eu comecei a entregar cada vez mais. Antes de entrar, eu orei. Orei pela vida de cada um de vocês, falando: Deus, toca no coração. Escolhe quem é que precisa estar aqui.
Por quê? Porque quando a gente começa a entender quem somos, e eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje entendendo um pouco melhor de quem é você, a gente vai começar a servir com mais constância. E servir, quando eu falo, gente, não é só na igreja, não. O seu trabalho também é o seu servir. Aquilo que você escolhe fazer também é o seu servir. Por quê? Porque Deus te usa em qualquer lugar. Tudo que você faz é servir. E quando a gente entende quem somos, nós vamos servir com constância. Vai ter os desafios, a gente pode servir triste, mas a alegria do Senhor passa a ser a nossa força. E ela vai ter uma data, a tristeza vai ter uma data. E ele vai renovar a sua força. Mesmo que seja para aquele período curto. Quem estava comigo na semana passada sabe. Eu estava em pranto, chateada. Hoje eu estava em pranto porque Deus estava falando comigo. Mas eu estava muito triste na semana passada porque eu estava passando por uma acusação muito feia, muito pesada. E aí, 5 minutos antes do devocional, Deus trouxe uma alegria para o meu coração que nem sequer eu sei te explicar o que foi aquilo. Porque eu estava tão atribulada, tão triste, tão angustiada, que eu falava assim, cara, eu preciso até de remarcar esse devocional. E eu falei, Deus, eu preciso da sua força. E ele me trouxe alegria. Então, mesmo quando quando a gente sabe que a gente é, mesmo em tempos difíceis, a gente vem e tem um renovo. Ou a gente sabe lidar com a situação, mesmo quando Deus estiver em silêncio e não tiver esse renovo. Mas a gente é constante. Porque por mais que eu quis desistir inúmeras vezes, eu não desisti, gente. Por quê? Porque a gente permanece com fidelidade. A gente não precisa provar nada para ninguém. Eu sabia que podia acontecer um dia de eu entrar aqui e não ter ninguém para me ouvir. Mas eu falava, eu vou fazer assim mesmo. Eu começava a oração sozinha. Mas eu falava, Deus, parece que meu coração ele está esperando por alguém, então faça essa pessoa entrar, pronto. Eu sempre estava ali com alguém. Porque eu não aceitava o cenário que eu estava enxergando, que era a sala vazia. Eu falei, não, alguma coisa eu tenho que fazer. De alguma forma eu tenho que te atingir as coisas. De alguma forma eu tenho que fazer com que as coisas mudem. Ou seja, a identidade firme, gente, ela vai gerar um servir saudável. E o servir pode ser dentro da sua casa, a maneira como você trata seus pais, a maneira como você trata seus parentes. O servir, ele pode ser em qualquer lugar. O servir pode ser naquele lugar que ninguém acredita em você, que todo mundo zomba de você. Mas você simplesmente vai continuar ali servindo, com o coração de servo, com o coração focado ali, ó, alinhado com o Senhor. E ali coisas vão acontecer. Porque servir, gente, não é um caminho para ser visto, mas é um caminho para ser transformado. Quanto mais eu fazia o devocional, eu não estava transformando a vida das pessoas, eu estava transformando a minha. Quanto mais eu fazia o devocional, mesmo atribulada, mesmo falando assim, Deus, eu tô pregando sobre vitória, eu não tô vivendo nenhuma vitória, eu tô vivendo a tristeza, eu tô entrando em depressão, e isso já sendo terapeuta, gente. Falei, eu tô entrando em depressão, eu já não sei mais o que fazer, não tenho alegria no meu ser, eu não consigo nem te louvar, eu não consigo nem entregar para o Senhor a minha vida, o melhor adoração, eu não tô conseguindo nem orar. Eu tô aqui para cumprir pela tua misericórdia. Mas o que o Senhor quer de mim? Mal eu sabia que eu estava sendo mais transformada do que qualquer outra pessoa ali dentro. Mal eu sabia que ele estava me preparando para fazer o que hoje ele tem me usado para fazer. Isso há 2 anos atrás, gente. Isso eu estou falando de 2024. Eu não estou falando de 2026. O seu problema é que você começa a plantar hoje, você já quer colher hoje mesmo, você não quer nem esperar. O aguenta mais um pouquinho de Deus tem 2 anos. Hoje eu faço o devocional com muito amor e carinho. Eu amo. Eu sinto prazer. Mas antes, nenhum. Eu senti angústia. Só que foi o caminho que Deus usou para mim ser transformada. E Jesus deixou isso bem claro em Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando eu comecei a entender que eu precisava servir com mais alegria no meu ser, eu comecei a mudar minha postura.
mesmo diante a todas as dificuldades. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade, Jesus tinha toda a glória, Jesus tinha todo o poder, e mesmo assim, ele escolheu servir. E mesmo assim, ele foi humilde. Começa a dar um pouquinho de poder para o ser humano para você ver. Sou eu que mando. Quantas vezes a autoridade não sobe para a cabeça? Quantas vezes a fama não sobe pela cabeça? Quantas vezes o dinheiro não sobe a cabeça? Aí você fica aí reclamando talvez da sua vida? Talvez Deus está só te preparando para não subir a cabeça. Para que você tenha escolhas e sabe exatamente o que você precisa escolher. E isso nos ensina algo muito especial, gente. Quando eu falo no reino, é a sua vida. Não é só você servir na igreja e para pessoas da igreja, não, porque é muito fácil você. Muito fácil não, né? Porque aí eu tô tirando mérito. Mas é muito mais fácil você servir dentro da igreja e servir para as pessoas da igreja. Agora eu tô falando servir fora também. É você passar na rua e dar um bom dia. É você orar, às vezes, para uma pessoa que te odeia, que te deseja mal. Sabe o que é o mais engraçado? Na hora que a música estava aqui, apesar de eu estar mandando coração para a filha da Rafa, quando eu fechei o olho, porque essa música ela ministra muito no meu coração, me veio a imagem, gente, de uma pessoa. E essa pessoa ela já me desejou mal, já me foi revelado que ela já fez até macumba para mim, para vocês terem noção. E vem a imagem dela, claro, sofrendo. Eu simplesmente falei, Deus, eu a perdoo. Mas eu quero ser perdoada também, porque às vezes inconscientemente eu já torci para que as coisas dela dessem errado. E nesse momento eu quero que o Espírito Santo do Senhor vai lá, visita, vai lá, trabalha, vai lá e faça. Por quê? Porque eu não vou vencer torcendo para que a pessoa caia. Eu não vou vencer torcendo para que a pessoa quebre a cara. Eu não vou vencer torcendo que ela perca tudo. Eu vou vencer quando eu intercedo, até mesmo para aquela pessoa que já me fez mal. Por quê? Porque servir, gente, não é sobre posicionamento, é sobre se esvaziar. Mas não é fácil, Everton, a gente ter essa mesma força e a mesma compreensão. Eu tô falando de um tratamento que Deus está me dando durante 2 anos. Você tem 3 meses que você está andando comigo só. Talvez com você vai ser muito mais rápido do que foi comigo, porque talvez ele me ensinou para eu conseguir te ensinar. Mas o que está por detrás de tudo isso? Decisão. É você decidir todos os dias que quando o seu coração quiser corromper e tomar a decisão de desejar o mal para aqueles que te fazem mal todos os dias, é você respirar fundo e falar, Pai, meu coração está aqui. Eu estou desejando mal para essa pessoa, mas me ensina, Pai, a não desejar mal. E comece a interceder pelaquela pessoa, porque primeiro você faz no consciente para depois você trabalhar o seu inconsciente. Aquilo que você repete todos os dias, você programa seu cérebro para fazer. E foi o que eu comecei a fazer. E aí, quando foi hoje, Deus lapidou. Por quê? Porque por mais que eu fazia para todo mundo, é muito raro eu ter ranço, gente. Quando eu tenho ranço, eu tenho muito ranço. E aí, para essa pessoa, eu nunca tinha feito. Eu nunca torci para essa pessoa, eu nunca parei para orar e para reprogramar nisso. Na hora que ela me apareceu hoje, eu falei, Deus, não. Eu quero que volte, eu quero que brilhe, eu quero que te encontre, eu quero que sua luz seja sobre a vida. Mas eu te garanto que se fosse alguns meses atrás, ou se fosse uns 2 anos atrás, na hora que ela aparecesse na minha mensagem, eu ia falar, Deus, você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira, né? Porque não dá. Essa pessoa aí não, ela tem que sofrer mesmo. Por quê? Porque eu não teria o mesmo discernimento de hoje, não. Mas quanto mais a gente se esvazia, Everton, de quem somos, para ser quem Deus quer que a gente começa a encontrar a nossa identidade. E dentro da nossa identidade, a gente vai começar a abrir mão do nosso orgulho, vai começar a abrir mão do nosso ego, vai começar a amar muito mais as pessoas de forma real, entendendo os limites, entendendo as falhas. Não aquela pessoinha que a gente cria na nossa cabeça e fala, fulano tem que ser maravilhoso. É igual para relacionamento, gente. Vocês acham que para relacionar é fácil? Não é não. Quero que você fale, nossa, era muito melhor estar sozinha. Porque misericórdia.
Mas é o quê? É você olhar para a pessoa e entender que ela tem falhas, que ela tem limites, que ela tem os problemas, e você passa a amar assim. Eu escolho amar. O Lucas é meu romance real, e quando eu brigo com o Lucas, eu fecho os olhos e falo, Deus, me ensina a amar, porque agora eu tô querendo odiar, tô querendo mandar catar coquinho lá longe. Porque eu sou muito estressada, gente. Eu pareço um amorzinho, mas eu sou o estresse em pessoa. E ele é muito paciente. Mas tem hora que ele perde a paciência também. E o que tem que acontecer? Esvaziamento. Pra quê? Porque é uma escolha. E quando não é só sobre mim, você começa a olhar pro outro. Porque eu também não sou perfeita, gente. Se eu ficar procurando um romance real perfeito, eu vou ficar procurando o resto da minha vida. Mas quanto mais a gente se esvazia, Deus nos molda de dentro para fora. E o nosso servir, ele não vai diminuir. Ele começa a se alinhar. Ele começa a transformar. Ele começa a tomar forma. Lá atrás, eu sempre falei isso. Lá atrás eu queria ser mentora, eu queria ser coach. Ó, queria muito money. Eu queria o quê? Ser vista. Mas não era sobre mim, era sobre ele. E quando eu comecei a alinhar minha identidade dentro daquilo que ele queria, eu comecei a entender que mesmo quando Deus nos usa poderosamente, porque lá atrás eu estava sendo muito mais usada que eu sou hoje, ele precisa nos lembrar que nós somos vasos na mão do olheiro. Por que, Lívia? Porque lá atrás eu tinha profecias, eu falava as profecias para as pessoas, eu tinha revelação, eu tinha inúmeras coisas. Só que eu não queria aquilo. Falava, não, tô parecendo gente doida, ficar sonhando com gente que eu nem sei o nome, e depois ter que ir lá revelar os trem, sei lá, parece uma pessoa invasiva. Muitas vezes eu terceirizei o que era para eu fazer. Falava, fulano, Deus tá mandando você falar aqui, ó, fazer isso, isso e isso. Na verdade, era para mim. Mas quando eu deixei ele começar a me usar, aí rapidinho eu falei, opa, nós, trem é bom demais. Só que para diminuir nosso ego e mostrar que sem ele nós não somos nada, ele nos lembra que o vaso, ele não se esconde, ele não escolhe aonde ele quer ser colocado. E eu queria ser o quê? Queria ser coach, para eu poder ser colocada onde que eu queria. Só que ele me mostrou e falou, não, filha, você é vaso, vem cá. Na época, antes de eu entrar para Paz, eu queria estar em outra igreja. Ele falou, filha, vem cá, você é vaso, você vai servir aqui. É ele quem escolhe, não é você. Então, talvez você está no lugar onde você está, rejeitando o lugar que você está, não querendo estar onde você está, mas ele te colocou aí. Por quê? Porque você é vaso. Como assim, Lívia? Eu não entendi. Ele quer te usar, criatura. Aonde você está? Lívia, mas eu sou falho, fraco, pecador. Eu também. E mesmo assim ele me usa. Te contar? Davi também. E Davi fez os pecados que Deus mais abomina. E olha que engraçado, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Deixa Deus te usar. Porque o vaso também não decide o que ele vai carregar. Ou seja, não vai ser você que vai decidir os teus dons. Vai ser Deus que vai colocar em você. Porque ele vai te usar da forma como ele quer. Então, o que é que você precisa fazer? O vaso, ele precisa se manter disponível e limpo. Essa é a sua função. Como que eu me limpo? Eu rasgo meu coração para ele, eu confesso os meus pecados e eu me renovo. Como que eu fico disponível? Falando mesmo. Porque eu falava, Deus, eu quero ser boca do Senhor aqui na terra.
Deus, eu quero ser um instrumento do Senhor aqui na Terra. Eu quero que o Senhor me use para cura e para transformação. Isso tem quase 5 anos. 2022, 23, 24, 25, 26. Vai fazer 5 anos esse ano. Eu passei 2022 fazendo a minha transição de carreira, se não me engano. Depois eu confirmo as datas para vocês. E durante minha transição toda de carreira, durante um ano inteiro, eu comecei a falar: Deus, eu quero ser instrumento do Senhor aqui na Terra. E nessa época, gente, eu não estava na igreja, não, tá? Eu tava fazendo evento de pagode de funk. Eu entrava no evento de pagode de funk e ainda falava assim: eu quero ser instrumento do Senhor aqui na terra. Essa era a minha realidade, era o que pagava minhas contas. É como se eu estivesse dentro do território do inimigo, ainda profetizando: Senhor, eu quero ser boca do Senhor aqui na terra. Então, essa vai muito para você, tá, Everton, agora? Talvez você tá num emprego onde você não se encaixa mais. Talvez você tá num lugar onde você não tá fazendo mais sentido para você. Mas Deus está te deixando lá porque algum propósito tem. E já começa a profetizar ao invés de reclamar. Porque eu parei de reclamar que eu estava tomando prejuízo e parei de ganhar o tanto que eu ganhava e comecei a falar: Deus, eu quero ser instrumento do Senhor aqui na terra. Começa a me levar para os lugares que eu preciso. Começa a me mostrar onde eu preciso estar. Começa a me levar o que precisa fazer para fazer transição de carreira, para eu recomeçar a minha vida. Porque imagina sair do pagode do funk e começar a falar sobre mentalidade logo depois de espiritualidade. A pessoa tá ficando louca, não tá, não? Quem é essa pessoa na fila do pão? E eu não apaguei meu passado, não, gente. Se você pegar meu Instagram e descer lá, ó, você vai ver a minha vida de antes. Tá lá. Minha transição de carreira. Porque não é sobre apagar o meu passado, ele apaga os meus pecados. O meu passado, ele deixa. Por quê? Porque é a minha história. A identidade só vem através da nossa história. Sem a nossa história, a gente não tem identidade. É a nossa história que vai trazer pra gente a nossa identidade. É a parte dos eventos que eu estava vivendo no mundo que traz a minha identidade. Eu já sabia que os eventos também não eram o meu lugar, mas eu podia sair de lá? Não. Por quê? Porque senão eu ia ficar muito endividada. Muito mais do que eu já estava. Porque os custos que eu estava investindo era muito mais do que eu ganhava na época. Então eu não podia. Mas eu podia fazer o quê? Profetizar e buscar coisas à minha volta que me ajudasse a mudar o meu cenário. Aí eu parei de trabalhar em casa, porque o cenário já não estava bom, eu estava me sobrecarregando mentalmente, então eu não estava conseguindo fazer tudo que eu fazia. Não, não. Aí já é demais, né? É igual quando o pessoal queria que eu fosse DJ. Esses dons não são meus. E aí eu parei e comecei a trabalhar de CLT, ou seja, eu busquei rotas alternativas para cumprir o meu sonho. Eu estava o quê? Disponível. Só que quando a gente esquece isso, gente, do que nós somos vaso na mão do olheiro, a gente se apropriamos da nossa própria glória e da nossa própria força. A gente vai confundir tudo com os resultados e a gente vai adoecer espiritualmente, mentalmente, fisicamente. E quanto mais a gente lembra que a gente é o barro, né, o vaso de barro na mão do olheiro, a gente vai continuar humilde, vai continuar protegendo nosso coração e a gente vai continuar servindo com alegria. Por que isso? Porque Paulo também continua dizendo lá em 2 Coríntios 6, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas sempre enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Por quê? Porque primeiro, gente, a busca não é sobre a vida terrena. A busca é espiritual. Isso que é ter identidade madura. É primeiro a gente se enxergar quem somos mesmo sem os nossos resultados. Por quê? Porque vai ser isso que vai fazer com que você profetiza, crie a realidade dentro da sua mentalidade que vai fazer você manifestar depois. Por quê? A identidade madura, gente, não é negar a nossa dor. Eu falo com vocês quando eu tô triste. Eu tô passando por uma fase, assim, de me reconstruir pós-pneumonia. Eu fiquei 2 meses sem trabalhar. Vocês acham que é fácil? Não. Vai ficar 2 meses sem trabalhar sendo autônoma. Vai ver se a conta fecha. Não é romantizar o sofrimento. Eu tô tendo que escolher o que eu faço e o que eu não faço na minha vida. Os dias que eu vou até na igreja. Não é romantizar a vida.
Mas é entender que a alegria, ela não vai depender das circunstâncias. Porque, mesmo assim, Deus me dá motivos para sorrir, gente. Sabe o que é o mais lindo de tudo? Eu não cuidei, né? Veio da minha teimosia. A volta da minha bursite é da minha teimosia. Mas Deus me abençoou até com a minha fisioterapia. Deus usou uma pessoa para me abençoar com a minha fisioterapia. Porque se tivesse que pagar esse mês, com certeza eu ainda não iria conseguir fazer. Por quê? Propósito. A alegria dele não vai depender das circunstâncias. Quando eu olho para as circunstâncias, eu mantenho no meu alvo. Quando eu mantenho no meu alvo, ele muda a minha circunstância. E quem tem identidade em Deus vai sentir, vai sofrer, mas não vai se perder. Vai chorar, mas não vai desistir. Vai servir, mesmo quando isso nos custa e faz com que a gente tenha renúncias. O propósito, gente, aí a gente vai entrar só num pouquinho de propósito para poder passar um melzinho na boca de vocês. O propósito, ele não é um destino, ele é um fluxo. E aqui vai entrar a chave para a gente finalizar. O propósito não é um lugar onde a gente vai chegar, ou aonde a gente quer chegar. O propósito é a vida de Deus fluindo através de nós. Isso que é propósito. Jesus nos ensinou claramente que se você cumprir, pode ficar tranquilo que isso vai acontecer na sua vida. Busquem, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso está na Bíblia, isso não fui eu que criei. Ano passado, eu pausei todos os meus projetos, porque eu precisava realinhar minha vida com Deus. Esse ano, eu não vou finalizar janeiro sem cumprir o meu primeiro projeto com Deus. Janeiro ninguém gosta de fazer, né? Porque brasileiro sempre enche a boca para falar, até os cristãos, que a vida começa depois do carnaval. A minha vida começou dia 1º, meia-noite. E aí eu já tirei o meu primeiro projeto. E eu quero saber, você vai esperar até quando para tirar o seu projeto do papel? Pelo que Deus tem confiado em você. Mas existe um grande problema quando a gente busca o propósito para ganhar algo, quando a gente serve esperando retorno financeiro, porque Deus vai te abençoar, quando a gente mede o nosso chamado pelo nosso resultado. E o reino não vai funcionar. A vida com Deus não vai funcionar assim. Porque o foco é em Deus. O foco é nas coisas dele. O foco é no reino. Glória a Deus, né? Se você não tivesse tirado, né? Aí Amanda. Você é um caso à parte aí. Se não tivesse tirado, eu ia ter que ir em você e tirar esse projeto do papel. E o crescimento de tudo que a gente faz para Deus é uma consequência, gente. A recompensa principal do nosso propósito não vai ser o dinheiro e nem a visibilidade. Vai ser a nossa vida eterna, a nossa transformação pessoal e o nosso alinhamento com Deus. E as boas obras, agora eu juro que eu vou finalizar mesmo, até porque eu preciso comer e preciso atender mais um antes de dormir. Eu quero que você guarde isso. As boas obras e o nosso propósito nasce da nossa identidade, não da nossa pressão. Não é sobre você buscar incessantemente e querer fazer algo. É sobre você alinhar, sobre você entender quem você é em Deus, se você é se alinhar com Ele, para que o seu propósito venha a ser revelado a você. E quando a gente tenta viver o nosso propósito sem estar na nossa identidade, a gente vai nos sobrecarregar, a gente vai nos frustrar, a gente vai se comparar, e aos poucos a gente vai nos perder. Mas quando a identidade vem primeiro, por isso que é muito importante, toda vez eu sempre trabalho a identidade para depois trabalhar o propósito. Se você for o meu cliente da terapia, você vai saber disso. Quando a gente está na nossa identidade, as obras vão fluir de uma coisa mais natural, vai ser mais leve, não vai ser fácil não, tá, gente? É fluir,
É ser leve, mas não quer dizer que é fácil. Mas o seu coração vai permanecer inteiro. Fazer o Reacende a Chama um lugar à mesa, então, é um super desafio. Às vezes a gente briga na nossa equipe, às vezes a gente fica meio estressado, a gente sofre ataques, mas posso te garantir que no final a gente está lá olhando um para o outro com um sorriso de orelha a orelha e falar: Uau, você viu Deus fazendo isso? Você viu a transformação de fulano? Você viu a mensagem para fulano? Você viu que forte fulano saiu impactado? De alguma forma a gente deixou nas nossas 4 edições uma sementinha em cada uma das pessoas. E nessa quinta não vai ser diferente. Quando a gente tem identidade, a gente não serve para nos tornar alguém. A gente serve porque a gente sabe quem somos. E Deus não tá te chamando para aparecer mais, para te dar um lugar lá em cima, para fazer mais, para provar se você é capaz, se você não é capaz. Não. Ele está te chamando para que você se esvazie de todo esse sentimento que você tem carregado. Suas dores, suas angústias, seus medos, suas imitações. Voltar a servir com amor. Servir, lembrando que é na vida. Desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Todas as pessoas que passam pela sua vida. E viver o propósito a partir da sua identidade. Que a gente possa dizer, como Paulo a partir de hoje, independente de honra ou desprezo, a gente decide seguir, servindo. E que ao servir, a vida de Deus flua através de nós, nos transformando os ambientes, as pessoas, as histórias, mas que comece, principalmente, através de nós. Eu te convido a fechar os seus olhos para que a gente possa orar junto. E eu quero que você clame nesse momento, entregando tudo aquilo que tem te impedido de saber a sua identidade em Cristo, de lembrar quem você é, para que o propósito dele possa fluir através da sua vida. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais um devocional e Pai, por mais uma palavra edificadora. Pai, sem o Senhor nós não seríamos nada. Mas nesse momento eu quero que o Senhor visite os nossos corações, tirando todo o entulho, tirando toda a sujeira, tirando tudo aquilo, ó Pai, toda acusação do inimigo que tenta ali, ó, falar que a gente não é capaz, falar que não estamos prontos, falar que não é a nossa hora, tudo aquilo que tem se levantado, ó Pai, para confundir a nossa mente, eu peço para que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Pai, para que o Senhor faça e fale através de nós e em nós, ó Deus. Eu peço para que o Senhor comece a nos transformar, que o Senhor comece a nos usar. Pai, nós somos braços e pernas do Senhor aqui na terra. Mesmo que nós não estejamos prontos ainda, que o Senhor venha fazer em nós e através de nós. Visita cada coração no mais profundo, ó Pai, da amargura da alma, retirando, ó Pai, toda a ansiedade, retirando toda a depressão, retirando todo o medo, toda a angústia. E começa a se fazer presente, ó Pai, para que o seu nome venha a ser glorificado. Pai, eu te entrego tudo, pedindo para que o Senhor venha nos transformar. Que nesse momento, Pai, seja uma noite de renovo, seja uma noite de restauração, seja uma noite de recomeço, seja uma noite que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar quem somos no Senhor. Se revela a nós, ó Pai, nos mostrando quem somos para Ti. Se revela a nós, ó Pai, o que o Senhor espera de nós. Eu estou te clamando nesse momento, ó Pai, dizendo que estamos aqui disponíveis para ser limpos, disponíveis para ser renovados, disponíveis, ó Pai, para estar na Tua presença, para ser capacitado pelo Senhor para viver a Tua obra. Para viver aquilo que o Senhor quer que venhamos a viver. Se revela a nós, Senhor. Fala em nosso coração, Senhor. Nos visita hoje em sonhos, em visões. Confirme essa palavra, Pai, durante a semana. Mas que caia por terra tudo aquilo, ó Pai, que tem nos afligido. E que a gente possa recomeçar no Senhor, porque nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos enxerga com sua totalidade, um Pai que sabe das nossas fraquezas, um Pai que sabe do nosso pecado e mesmo assim nos perdoa, um Pai que conhece todas as nossas dificuldades, mas traz ali a capacidade. Então que hoje, ó Pai, o Senhor possa ungir as nossas cabeças, ó Pai, trocar as nossas vestes e nos dar um lugar à mesa, Senhor. Mostrando, Pai, o quanto somos importantes para o Senhor.
Mostrando, ó Pai, que o Senhor nos chama pelo nome, e é o Senhor quem tem nos capacitado, mesmo que o mundo diga que a gente não está pronto, o Senhor vem e nos renova e renova a nossa alma, Pai, nos preparando para nos posicionar dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Não deixe, Pai, os nossos pés desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós tomamos a decisão dia após dia, ó Pai, para viver totalmente aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço e te entrego tudo hoje, ó Pai. Não só os meus sentimentos, mas de cada pessoa que decidiu ficar até o final. Para que o Senhor comece a fazer a boa obra através dela. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor revela, através de um sonho ou de uma visão, ó Pai, o que o Senhor quer de cada um de nós. E que nós escolhemos e decidimos a ser obedientes ao Senhor, para que o Senhor possa fazer essa transformação em nós. Vai trabalhando, Pai, mesmo em meio à nossa dificuldade, para que a gente possa viver, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que venhamos a viver. Eu te entrego tudo. Eu te entrego cada oração, cada coração aflito, cada dificuldade, cada dúvida, cada angústia nas tuas mãos. Porque eu tenho a certeza, ó Pai, que cada vez mais que nós buscarmos uma intimidade no Senhor, o Senhor vai trabalhar a nossa identidade e assim vai revelar para nós os nossos propósitos. Nos usa, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Porque assim como dizia a música, nós queremos ser os teus braços aqui na terra. Nós queremos a sua marca em nós. Nós queremos ser os seus pés, os teus ouvidos e as tuas bocas. Nos usa conforme o teu querer e a tua vontade. Eu te entrego tudo, ó Pai. E peço para que em breve a gente tenha testemunhos cada vez mais para contar, para que a gente possa reacender outros corações e cumprir a missão que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém, amém e amém. É isso. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Nós passamos um pouquinho do horário, mas eu tenho certeza. Hoje era para ter sido só 30 minutinhos e foi 1 hora. Mas é isso, né, gente? O propósito dele é aquilo, né? A gente não sabe para onde vamos ser colocados e nem do que vamos ser cheios. Mas eu espero que tenha feito sentido para vocês, assim como fez sentido para mim. E que Deus possa falar cada vez mais com vocês. Nessa noite ele continua falando totalmente com você, que ele te visite em sonhos, em visão. Fique atento, atenta. Ora no teu secreto, para que ele possa continuar te respondendo, para que ele possa continuar restaurando seu coração e te preparando para aquilo que ele tem para você. Um beijo, se Deus quiser, até quarta-feira, 6h30 da manhã. Quem puder participar, estaremos ao vivo nessa mesma sintonia. Ainda não sei qual é a palavra, mas eu tenho certeza que ele vai nos direcionar. E que vocês possam ficar com Deus, fazer uma extraordinária noite. E se Deus quiser, até quarta-feira, 6h30 da manhã.